Então hoje eu vou estar resolvendo aqui um problema da UMAP, segunda fase, nível 2 de 2026 esse ano. E é o problema do tabuleiro 2x3. Fiz ali um enunciado bem semelhante ao original. Só troquei essas cores, pelo que eu me lembro, não tinha cor roxo. Mas algo importante aqui no problema não precisa depender das cores, e sim que as cores elas são diferentes uma da outra. Então, independente se for roxo ou rosa, vai continuar sendo o mesmo problema. Então, primeiramente vamos pegar a ideia do problema. Então, primeiramente, a gente pode pensar no princípio multiplicativo, que aí a gente vai multiplicando e vai obter o resultado. Então, antes de colocar aqui o caso inicial em alguma casa, a gente tem que lembrar de um princípio da combinatória. Quando a gente for ir para o caso inicial, qual que a gente escolhe? A gente escolhe o que vai ter mais restrições. Então, se a gente escolher esse aqui, vai ter restrição para esse e para esse. Ah, esqueci de ler o enunciado. Enfim, o enunciado é esse aqui. Em um tabuleiro 2x3, temos três cores para pintar esse tabuleiro: azul, vermelho e roxo. Sabendo que não podemos pintar com a mesma cor casas adjacentes, de quanta forma podemos pintar esse tabuleiro? Então, voltando ao que eu estava falando, aqui a gente pode pensar em colocar o caso inicial para alguma casa. Então, se a gente colocar para essa aqui, vai ter restrição para essa casa, para essa casa. Mas caso a gente coloque para essa casa, vai ter três restrições: uma, duas, três. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar por essa casa aqui, que está o ponto maior ali. Então, primeiramente vai ter três possibilidades, que são todas as cores. A gente pode colocar todas as cores. Então, são três possibilidades. Agora para a casa do lado esquerdo, são duas possibilidades. Duas possibilidades que são as cores diferentes que a gente escolheu aqui na casa que tem o 3. Aqui embaixo do 2 também vão ser duas possibilidades. Só precisa ser diferente da cor que foi escolhida aqui. E agora a gente pode olhar para essa casa. Então, a princípio, seria duas possibilidades. Ah, essa casa aqui é diferente dessa aqui. Só que elas também podem ser iguais. Por exemplo, azul, roxo, azul. Mas também poderia ser azul, roxo, vermelho. Então, se elas forem iguais, vão ter duas possibilidades. Mas se forem diferentes, aí muda. Então, esse é o problema de fazer o princípio multiplicativo como se fosse o princípio multiplicativo sem ter problemas no meio do processo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai nomear essas casas, que uma depende da outra, de A e de B. Então, a gente pode já olhar, vamos colocar aqui embaixo, os casos. Se A é igual a B, e se A é diferente de B. Ok. Então, tem esses dois casos aí. Então, vamos olhar para o caso se A é igual a B. Se A é igual a B, então já está definido, né? Que vai ter uma possibilidade. Porque tem que ser igual a A. E aqui vão ter duas possibilidades. Ah, vale ressaltar que tem que ter essa cautela de apagar todas as possibilidades, exceto o 3 ali, que tá na casa ali. Porque dessa forma algumas coisas mudam. Por exemplo, essa casa que tem o B era 2, agora passou a ser 1, porque ela tem que ser igual a A. Então, uma possibilidade ali
para o B. Então, se A é igual a B, vão ter duas possibilidades para essa casa. Nessa casa do lado direito do A, a gente vai ter duas possibilidades também. Agora a gente achou outro problema, que se essas casas forem iguais, tiverem a cor igual, aqui a gente vai ter duas possibilidades. Mas caso elas sejam diferentes, vai ter uma possibilidade. Ou seja, a gente chegou praticamente no mesmo problema das casas A e B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai nomear como C e D. C e D. Vamos apagar aqui. Então, vamos apagar tudo de novo. Só para ter certeza, né, que as possibilidades são feitas certinho. E claro, vamos colocar aqui também que caso a gente está fazendo, né? São 4 casos agora. Se A é igual a B, C é igual a D, se A é diferente de B, etc. São esses os casos. Então, se A é igual a B, tem uma possibilidade aqui, né? Que são duas possibilidades, que A é igual a B. Se A é igual a B, também vão ter duas possibilidades aqui. Porém, como a gente já falou, C é igual a D, como C é igual a D, aqui só vai ter uma possibilidade. Porque se essa cor aqui que está no D for azul, aqui vai ser azul também. Então, se C é igual a D, então aqui vai sobrar duas possibilidades. Então a gente vai fazer um princípio multiplicativo, né? 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2 é 24. Ou seja, 24 possibilidades para esse caso. Agora vamos olhar para o caso se A é diferente de B e C é igual a D. Então vamos apagar tudo aqui. Ok. Então, primeiramente, que nem precisava ter apagado. Aqui vão ter três possibilidades. Como aqui do lado. Além disso, né? Como A é diferente de B, vai sobrar duas possibilidades para o B. Só que como A e B são diferentes, vai ter uma possibilidade para essa casa aqui. Além disso, se A é diferente de B, o dele já está definido. Por exemplo, se A é azul e B é roxo, vai sobrar o vermelho para D. Então, se D é igual a C, vai sobrar uma possibilidade que a gente já definiu. E por fim, como D é igual a C, vai sobrar duas possibilidades para essa casa aqui. Ou seja, são 3 vezes 2 vezes 2, duas possibilidades. Ok? Então, como que a gente pode evoluir aqui? Então, vamos olhar para o caso se A igual a B, porém C diferente de D. Então, se A igual a B, a gente já pode apagar aqui, né? Ok. Então, se A é igual a B, né? Como a gente colocou ali. Então, uma possibilidade para o B. E como A é igual a B, por exemplo, as duas são azuis, vai sobrar duas possibilidades para essa casa aqui. Então, como elas são iguais, também vai sobrar duas possibilidades para D, da mesma forma. E como a gente já comentou aqui que C é diferente de D, vamos olhar assim. A é diferente de D, ou seja, esse aqui seria azul e esse aqui é vermelho. Então só sobrou roxo. Então só sobra uma possibilidade por C. Uma suposição, mas ela vale para todas essas possibilidades de A e D, né? Então, como C é diferente de D,
Então só sobra uma possibilidade, né? Como a gente já disse antes. Se um aqui é vermelho e o outro é roxo, então aqui só vai sobrar o valor que é o 1. Vai sobrar uma cor. Então basta fazer o princípio multiplicativo. 3 vezes 2 vezes 2 é 12. Agora só sobra o caso se A é diferente de B e C é diferente de D. Então o que acontece nesse caso? Então muita coisa vai cancelar, né? Muita coisa vai acontecer aqui nesse processo e vai ser muito bom. Primeiro vamos apagar, né? Então, vamos olhar para esse caso. Então, aqui do lado esquerdo vai sobrar duas possibilidades, né? Que a gente escolheu uma cor, duas possibilidades. Porém, como o B ele é diferente dessa casa que tem o 2 e também é diferente do A, vai sobrar uma possibilidade. Porém, como o A é diferente de B, por exemplo, é um azul e vermelho, vai sobrar uma possibilidade para o D. Como o C ele é diferente de A, que também é diferente de D, vai sobrar uma possibilidade. E como o C é diferente de D, por exemplo, é vermelho e azul, aqui vai só sobrar uma possibilidade. Ou seja, são 3 vezes 2, 6 possibilidades. E agora, como esses casos eles não incluem um pelo outro, eles não têm coincidências, então basta somar e a gente vai obter 54 como resposta. E essa é a solução do problema.